E aí, meu amigo, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar disso aqui, ó, memória RAM. Para ser mais específico, quando que vale a pena comprar e investir em uma memória RAM mais rápida ou então em mais memória RAM? Muita gente não sabe, mas na verdade, às vezes você vai se beneficiar mais se você escolher o trabalhar com menos memória, só que em uma velocidade mais alta, do que simplesmente colocar mais e mais memória no seu computador gamer. E é exatamente isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu vou explicar para você quando que vale a pena investir em mais memória ou então quando que vale a pena investir em uma memória RAM mais rápida. Bom, para começar nós temos que entender qual que é a situação de cada pessoa. Alguns vão querer usar o PC para jogar, por isso mesmo tem o PC gamer. Outros vão querer usar o computador para trabalhar, seja fazendo edição de vídeo, criação de modelagem 3D, programação, planilha de Excel, enfim, cada pessoa vai ter uma utilidade diferente para o computador. E é exatamente que, dependendo da realidade, dependendo da sua situação, do que você usa o computador, a quantidade de memória RAM ela vai mudar, a necessidade de como que o computador vai interpretar, vai ler, vai utilizar as informações da memória RAM vão mudar de pessoa para pessoa. Nesse vídeo eu vou dar exemplo de duas situações bem diferentes. A primeira seria uma pessoa que quer usar o PC para jogar, seja jogos AAA, seja jogos competitivos, não importa. O foco da pessoa é jogar no computador. E o segundo exemplo seria uma pessoa que quer fazer edição de vídeo, por exemplo, utilizando o After Effects, fazendo motion graphics, fazendo colorações avançadas, esse tipo de área mais profissional. Nesse caso, a memória RAM ela vai ter um papel fundamental em cada um dos cenários e vale a pena você investir de formas diferentes. Para entender isso, a gente tem que entender como que funciona a memória RAM no computador. Normalmente, quando você compra uma memória RAM, ela tem que ser compatível, na verdade, com a placa-mãe e com o processador que você está utilizando, com a geração, por exemplo. Essa aqui é uma memória DDR4, existem memórias DDR5, que são as mais recentes, existem memórias mais antigas, DDR3, DDR2. Basicamente, isso está fazendo referência à geração da memória. E processadores e placas-mães, elas são compatíveis com determinados tipos de memória. E da mesma forma que nós temos placas-mães de entrada, placas-mães intermediárias ou placas-mães top de linha, também existem processadores de entrada, intermediários e top de linha. E cada um deles vai ter vamos falar assim, uma forma de trabalhar diferente com um tipo de memória. Por exemplo, essa memória aqui da XPG, modelo D50, ela é uma memória de 3.600 MHz. Mas o que são esses megahertz? Basicamente a velocidade em que ela vai trabalhar, a velocidade em que ela vai transferir as informações, transferir os dados. Há de se entender que uma memória mais rápida, ela vai transferir dados de uma forma mais rápida do que uma mais lenta. Então, por exemplo, nessa linha de DDR4, que é a geração dessa memória, existem memórias 2400, 2666, existem memórias 3200, 3600, que é essa aqui, e existem memórias mais rápidas, 4133, enfim, e aí sobe. Então, quanto mais rápida for a memória RAM que você está utilizando, mais rápido é o tráfego de informações, só que, consequentemente, tende-se a pagar mais por ter uma memória mais rápida. Entretanto, muitas vezes, quando você vai instalar, por exemplo, aqui eu estou com duas caixinhas dessa XPG D50, só que eu tenho mais outras duas caixinhas que estão guardadas. No meu PC, são essas memórias que são instaladas. Eu tenho 4 pentes de memória. O que isso vai acontecer? Às vezes, quando você vai instalar as memórias no seu computador, o seu processador, a controlador de memória do processador, ela pode não suportar utilizar muitos pentes de memória em uma alta frequência. Isso vai sobrecarregar a controladora de memória. E o que vai acontecer? Na hora que você ligar o computador, ele pode simplesmente não dar vídeo, ele pode simplesmente não ligar. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que reduzir manualmente as frequências da memória RAM lá na BIOS da placa-mãe. Exatamente isso aconteceu aqui comigo. Então, por exemplo, essa memória é 3.600 MHz, mas eu estou utilizando elas em 3.200 MHz. Exatamente porque a controladora aqui do meu i7, que é o 12700K, não suportou utilizar 4 pentes de memória a 3.600 MHz. Então eu tive que reduzir para 3.200 MHz. Vamos ser bem sinceros, na prática isso muda pouco. Agora, se eu quisesse, eu preciso trabalhar com o máximo de velocidade possível, o que seria mais interessante no meu caso? Comprar 2 pentes de 16 GB ao invés de 4 pentes de 8. Inclusive, eu posso até fazer um overclock nessas memórias, que eu estou usando uma B660, que elas provavelmente iriam chegar a uma frequência mais alta, próximas a 4.000 MHz. Ou seja, eu estaria utilizando ainda assim os 32 GB, só que em uma frequência mais rápida. Só que no meu caso, eu prefiro ter 4 pentes de memória, por questões estéticas mesmo que eu tenha que reduzir as frequências para 3.200 MHz. Mas beleza, isso aqui é uma escolha estética. No meu caso, foi uma escolha estética. Na prática, quando você for instalar, pode ser que, dependendo do processador que você esteja utilizando,
pode ser que você não consiga utilizar dois pentes de 16 a 3.600 MHz. Pode ser que mesmo com dois pentes de 16, você tenha que reduzir para 3.200 MHz. Isso é tudo questão de testes. Mas normalmente, quando você está com dois pentes de memória, você consegue sim atingir frequências maiores, porque você vai sobrecarregar menos a controladora de memória da CPU. Então, onde que isso vai impactar no seu uso? Para jogos, vale mais a pena você ter uma memória mais rápida. Por quê? A comunicação, os jogos eles não vão utilizar uma quantidade de memória RAM tão grande. Nesse exato momento, no meu computador, eu estou com 32 GB. Eu estou com um jogo mobile, AFK, farmando, que vocês não estão vendo, que é o Mir4. O meu computador está utilizando 14 GB de RAM. E só tem o Mir4 e uma aba do Chrome aberta. É óbvio que esse jogo ele é muito leve, ele não vai consumir 14 GB de RAM, e mesmo no Google Chrome, mesmo com todos os memes que existem, ele não vai consumir 14 GB de memória RAM, simplesmente porque eu estou com uma aba aberta. Quando eu utilizava apenas 16 GB, era normal eu estar trabalhando, inclusive com mais abas no Mir4, com Black Desert aberto ao mesmo tempo, Spotify, um monte de coisa aberta ao mesmo tempo, e ainda assim eu estava utilizando os mesmos 14 GB de RAM. Porque o que acontece? Quanto mais memória você tem no sistema, mais memória o seu computador ele vai alocar de memória. Então, não necessariamente, nessa situação, se eu tirar dois pentes de memória e ficar com apenas 16 GB, não é como se meu PC estivesse no limite de uso. Não, eu ainda teria muita margem. A única diferença é que o PC iria alocar menos memória. A partir do momento que ele aloca mais memória RAM, quando o jogo ou quando a aplicação precisa acessar essa memória, por ela já estar alocada, ela vai ter uma velocidade de comunicação mais rápida, ela vai conseguir carregar de uma forma mais rápida. Entendeu? Então nesse ponto vale a pena ter mais memória RAM. Só que a partir do momento em que essa informação ela é resgatada, vale a pena que essa comunicação seja feita de uma forma mais rápida, com uma memória mais rápida. Então normalmente para jogos, se você estiver utilizando uma memória mais rápida, você vai ter sim ganho de desempenho, principalmente se o jogo for competitivo. Então usando aqui o CS2 por exemplo, se você estiver utilizando, vamos dizer assim, 16 GB a 2.666 MHz, e você estiver utilizando uma memória dessa, 16 GB também, só que a 3.600 MHz, você vai ter um ganho de desempenho. Mas caraca, eu só aumentei a velocidade da memória. Sim, você aumentou a velocidade da memória, mas você está com uma memória mais rápida. Do outro lado, se eu estiver utilizando o mesmo cenário, CS2, só que ao invés de 16 GB, eu estou utilizando 32 GB, também a 2.666 MHz. Eu estou aumentando a quantidade de memória. A taxa de frames ela vai se manter a mesma. Por quê? Porque a velocidade de comunicação ela se mantém a mesma, 2.666 MHz. Nesse caso, você só iria ter um ganho de performance por causa de memória caso o seu PC estivesse faltando memória. Então, por exemplo, eu estou jogando aqui só com 8 GB de memória, digamos aqui, estou com um pente de 8 GB e eu coloco mais um pente de 8 GB, ou um outro cenário, eu estou usando dois pentes de 4 GB e eu vou lá e coloco mais dois pentes de 4 GB, né? Sai de 8, eu vou para 16. Só que o seu sistema ele já está meio que no limite, cara. 8 GB de memória RAM já é pouco hoje em dia. Aí sim você vai ter o ganho, porque o seu computador vai conseguir alocar mais memória, você vai ter uma margem de trabalho muito maior, não vai precisar ficar fazendo paginação de memória toda hora. Nesse caso, sim, você vai ganhar mais performance por aumentar a quantidade de memória RAM. Mas em um cenário onde a memória RAM não está faltando no seu computador, vale a pena, para jogos principalmente, vale a pena sim você investir em memórias mais rápidas. Agora, eu mencionei que ia falar dois cenários. O primeiro é o cara que quer jogar e o segundo é o cara que quer trabalhar com edição de vídeo, por exemplo, no After Effects. Nesse caso, quando você vai fazer uma composição, e normalmente composições muito complexas, elas tendem a gastar e consumir muita memória RAM. E na verdade é bem comum você estar com um PC de 32 GB e o After Effects está consumindo mais de 20, 25 GB, dependendo da composição que você está utilizando, principalmente se for 4K. Então nesse caso, não é interessante que você esteja trabalhando no limite da quantidade da memória, exatamente porque a partir do momento que você chegar no limite da memória, o próprio sistema ele vai começar a limitar a performance geral, o próprio programa, o próprio After Effects vai começar a limitar a performance geral, porque está faltando memória, então ele vai ter que ficar reciclando essa memória a todo momento, fazendo paginação, que deixa o seu computador mais lento. Então, neste caso, vale mais a pena, quando você está com falta de memória RAM, vale mais a pena você investir em mais memória RAM, mesmo que ela seja de uma frequência menor. Lembra que eu falei da controladora do seu processador conseguir aguentar mais memória e uma frequência mais alta? Então, nesse meu caso, digamos que essa seja a minha situação. Estou com 32 GB, trabalhando a 3.200 MHz. Lembra que minha memória é 3.600, mas eu não consegui colocá-las em 3.600 porque a controladora não suportou. Eu tive que abaixar para 3.200.
Digamos que eu estou fazendo composições no After Effects e elas estão ficando muito pesadas e eu preciso aumentar a quantidade de memória. Então o que eu vou fazer? Nesse caso eu vou trocar os 4 pentes de 8 GB, vou comprar 4 pentes de 16 GB e provavelmente vou ter que trabalhar apenas a 2666 MHz ou, na pior das hipóteses, a 2400 MHz. E aí sim, a controladora da minha CPU vai conseguir aguentar. Só que ao invés de eu estar sendo gargalado no After Effects porque não tenho mais memória RAM para trabalhar, agora sim eu tenho uma boa margem e eu vou poder trabalhar com 40, 45, 50 GB de memória no After Effects. E aí sim eu não vou ter mais perda de performance. Nesse caso vale a pena ter mais memória, mesmo que eu tenha que reduzir a frequência dela. Eu espero que você tenha entendido as minhas explicações, os meus termos aqui que eu falei nesse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Se você não concorda com alguma informação, ou então no seu caso você conseguiu colocar uma memória na frequência mais alta, mesmo com mais quantidade, deixe aqui nos comentários qual é o processador, qual é a placa-mãe que você está utilizando, qual é a memória que você está utilizando, isso é muito interessante também. E a gente vai tendo esse debate bem saudável aqui no chat aqui do YouTube. E por favor, não se esqueça, deixe aqui o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender quando vale a pena ter mais memória ou uma memória mais rápida, tá bom? Mas antes de você sair desse vídeo, eu quero dar uma recomendação bem interessante de um outro vídeo que eu gravei recentemente. Aqui do lado você pode clicar e pode assistir um vídeo onde eu dei dicas de compra, como escolher um computador, como comprar um computador. Tenho certeza que aquelas dicas vão ser muito úteis, exatamente se você estiver buscando informações de como comprar um computador, seja ele novo ou usado. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, tchau!